Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro A Caminho da Luz, apresentado por mim, André Luiz Chiarini Vilar. Sejam bem-vindos, queridos amigos da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz. Que alegria em estarmos juntos, que alegria em estudarmos juntos, que alegria em ter a sua participação e juntos crescendo em entendimento a respeito desta obra que para mim, já falei isto várias vezes e repito novamente, tem trazido grandes reflexões e um contributo imenso para o meu próprio conhecimento, para a minha própria dilatação a respeito da história espiritual de grandes movimentos que tivemos aqui na Terra. A todos que estão nos acompanhando, gratidão pela sua audiência. Vamos aproveitar e deixar também o WhatsApp do programa. Corresponda conosco. Mande sua mensagem. O número é 19 997 782794. No programa passado, nós iniciamos o capítulo 16, a Igreja e a Invasão dos Bárbaros, e vimos o item Vitórias do Cristianismo. E hoje veremos o segundo item, Primórdios do Catolicismo. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Já tivemos a oportunidade de referir a respeito deste período que nós tivemos migrando do cristianismo primitivo, com a sua simplicidade e objetividade, mantendo a finalidade de Jesus, e a partir do século IV nós tivemos o aumento imenso do valor da matéria, começou a vir os dogmas a partir do Concílio Ecumênico de Nicéia em 325, passamos a ver que as reuniões já não tinham mais aquela simplicidade de outrora, começamos a perceber que onde se tomava a água ou algo passou a ser ornamentado pelo ouro e pelas pedrarias valorosas. Então nós começamos a perceber que gradativamente, lentamente, aquela ideia da mensagem de Jesus, de unificar, não todo mundo, porque não existe uma mensagem que seja capaz hoje de reunir todos no mesmo grupo de pessoas. Cada pessoa mantém a sua individualidade e com proporções vastíssimas, como é o caso no mundo de provas e de expiações. Mas a mensagem de Jesus, uma mensagem de cunho universalista, tinha a proposta de levar o amparo, o socorro e a fraternidade. Começou a pegar toda aquela simplicidade dos tempos apostólicos, deixar de lado, e começou a fomentar aquela ideia da matéria, aquela ideia ilusória dos bens temporais. Nós estamos falando de um problema que até na atualidade nós verificamos, dentro do Espiritismo, dentro das outras religiões cristãs. Até hoje nós vemos que lidar com o material não é uma tarefa simples. Nós não estamos aqui com o objetivo de censurar, de condenar, de julgar e de nos colocar no lugar de superioridade. Não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar o porquê que hoje nós temos o catolicismo que temos, o porquê hoje culminou em termos o protestantismo que temos hoje, o espiritismo que temos hoje, tudo vindo desta matriz de quase 2000 anos atrás. Continua Emmanuel. Seus concílios, como os de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas
e humildes da Galileia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e de vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. Então, quando eles tinham aquela reunião, que viria o imperador, que viriam os senadores, os patrícios, aquelas reuniões grandiosas, as principais figuras do Império Romano, não tinha mais lugar para simplicidade. Aqui nós já não falamos mais do povo. Aqui nós já percebemos que a eletização do pensamento cristão começou aqui. E é o que nós vimos que recentemente tem migrado para o espiritismo também. Vocês estão vendo como é muito sutil? Aquela ideia assim, vamos fazer um evento pago para dar mais conforto. O que serão R$100 para a pessoa? Hoje nós temos eventos espíritas, ou tínhamos, não é? Com essa questão da pandemia, R$100, R$200, R$1.000, mais de R$1.000. E aí nós percebemos, será que nós estamos muito distantes da linha da prosperidade desse catolicismo nascente? Será que nós estamos muito distantes da linha da prosperidade dos nossos irmãos protestantes, que às vezes nós censuramos com veemência? Será que não estamos caminhando pelo mesmo lugar a título de conforto? A título? Vocês acham que o necessitado vai num hotel, ele passando dificuldade em casa, ele vai no hotel 5 estrelas para ouvir alguém falar? Nós não estamos percebendo que estamos dividindo as pessoas? Que estamos colocando o grupo que possa pagar e o grupo que não possa pagar? Ah, mas na casa espírita tem o mesmo tratamento. Aqui em Itapira, o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, nós estamos construindo o 3º anexo. O Núcleo Chico Xavier, o 3º anexo do centro. Só o auditório é 600 metros quadrados, exatamente com a finalidade de fazer todo tipo de evento ali dentro, sem cobrar. Exposição de livros, congressos, diferentemente de uma peça teatral que muitas vezes você tem que ver a questão da passagem, por exemplo. E aí às vezes a gente coloca até na troca de 1 quilo de alimento, como já trouxemos várias vezes a Itapira. Então nós estamos percebendo que é sutil. O materialismo e os obsessores vão vindo gradativamente. Então deram poder. Do poder já começaram a falar, olha, para vocês receber o César aqui, não pode ter essas coisas aqui não. Tira esse povo daqui, olha, tá muito simples, cadê as coisas de luxo? Então é muito sutil. E nós temos percebido na atualidade que o Espiritismo, ele caminhou um pouquinho para esta senda também. Aqui não estamos censurando ninguém, isso é uma observação que serve primeiramente para mim. Não tenho aqui a finalidade, sou muito pequeno, muito limitado e imperfeito para poder fazer uma análise mais ampla do assunto, mas é o que nós verificamos nas próprias mídias sociais. E encerra o item quando Emmanuel nos fala. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções. E longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes. Olha que interessante quando ele nos fala que a ideia de fanatizar o povo, não é o que nós vemos em pleno século XXI? Vamos fanatizar, vamos pôr o povo aqui, ó, é assim, e não vamos perguntar, não vamos indagar, é doutrina, vamos doutrinar. O Espiritismo ele veio com uma outra proposta. O Espiritismo não pode ter apenas o cunho religioso. O Espiritismo é uma religião, uma ciência e uma filosofia. O Espiritismo é mais do que simplesmente uma religião. É uma filosofia de vida
e a sua ciência está contida na própria lei da natureza, como nosso codificador nos deixa claro em várias oportunidades da codificação kardeciana. Percebemos que essa ideia de fanatizar o povo era algo que contribuía para manter as pessoas dóceis à sua mensagem. Então, quanto menos pergunta se fazia, quanto menos indagação, quanto menos instrução havia naquela época, mais os poderosos, os religiosos, conseguiam manobrar o povo. O que nós temos que dar para as pessoas? Informação. E agora, cabe também às pessoas que estão nos acompanhando do outro lado não ficar presas apenas às lives, porque o ano de 2020 todo mundo saiu do Centro Espírita porque estava fechado e nós fomos para as lives, inclusive nós aqui pela TV A Caminho da Luz. Agora, nós precisamos também começar a pegar um livro, nós precisamos meditar. Por mais que eu aprenda quando eu assisto uma palestra presencial ou virtual, com quem quer que seja, eu também tenho que entender como aquele orador, como aquele expositor, como aquela pessoa chegou a determinado pensamento. Eu não posso pensar com a cabeça do outro, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que tirar minhas próprias conclusões. Eu não posso ficar preso apenas ao que o André fala, ao que o orador A, B, C ou D fala. O Espiritismo é uma doutrina, uma religião, uma filosofia, uma ciência do livre pensamento. Eu tenho que pegar e folhear e entender por que Emmanuel disse isso. Ah, interessante, Emmanuel está dizendo por conta disso, disso e daquilo. Não é simplesmente ler Emmanuel, abaixar a cabeça e concordar com tudo porque foi Emmanuel quem disse. Não, não é que eu vou indagar a cada vírgula, a cada ponto, a cada parágrafo, não. Mas eu tenho que entender como Emmanuel tirou aquela conclusão. Então eu respeito muitas pessoas que ficam vendo muitos vídeos diários pelo YouTube, pela TV Mundo Maior, é muito importante. Mas eu convido a todos também a não cairmos nesse problema que Emmanuel disse. Vamos então pegar o povo, vamos fanatizar todo mundo, vamos assistir YouTube o dia inteiro e beleza, já compreendeu o Espiritismo. Não, o Espiritismo eu não vou aprender assistindo o YouTube. Assistindo a TV Mundo Maior, eu vou melhorar o meu conhecimento. Mas se eu não pegar um bom livro, meditar, pensar, eu não vou ser um bom espírita. Eu não vou compreender a mensagem teórica do Espiritismo. E naturalmente serei ineficiente na hora que eu for para a prática. Porque se eu estou com deficiência na teoria, naturalmente na prática eu também manterei a minha dificuldade. Portanto, queridos amigos, Espiritismo é meditação, é renúncia, é entendimento, é ler, entender e vivenciar para conseguirmos fazer dentro de nós e para com os nossos esta revolução espiritual, proposta por Allan Kardec e proposta pelos bons espíritos. Não é simples, mas também não é uma dificuldade imensa. Nós temos condições para tal. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e também pela TV A Caminho da Luz. O nosso WhatsApp é 19 997 782794. Corresponda, entre em contato conosco. Estamos vendo hoje o capítulo 16. Já vimos o item Primórdios do Catolicismo e agora veremos a Igreja de Roma. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, ao arvorar-se em detentora das ordenações de Pedro, não perdia ensejos de firmar a sua injustificável primazia junto às suas congêneres de Antioquia, de Alexandria e de demais grandes centros da época, herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs,
adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando, finalmente, o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham as suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizara a humildade e o amor como os grandes caminhos da redenção. Então aqui nós já vimos que o Cristo foi deixado de lado. Então quando o catolicismo sobe ao poder, já não havia mais aquela ideia do cristianismo. Aí o catolicismo foi uma junção de ideias, princípios, costumes do imaginário pagão e trouxeram vários rituais que não pertenciam à ideologia do Cristo. Mas para agradar a todos e para se manterem no poder, eles foram abrindo concessões. Foram modificando os ensinamentos de Jesus, foram enxertando coisas que não foram pronunciadas por Jesus, foram modificando fatos históricos, e aí nós vemos o catolicismo sendo erguido. Ratifico o meu posicionamento e o posicionamento de Emmanuel. Não estamos aqui denegrindo a imagem do catolicismo. O que Emmanuel diz nesta obra é o que nós verificamos no livro de História. Não é Emmanuel que está dizendo. E Emmanuel fala com a autoridade de quem, em algumas existências, esteve diante da batina. Teve um papel grande dentro da Igreja Católica, como, por exemplo, o padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores de São Paulo. Então nós percebemos que este personagem, ele fala da Igreja Católica com conhecimento de causa. Então volto a repetir, não estamos aqui desmerecendo e não estamos aqui dizendo que o Espiritismo é perfeito ou que o Espiritismo está isento destas problemáticas. Não, é apenas uma narrativa que Emmanuel está nos contando, mostrando para todos nós, desde o surgimento do planeta Terra até os dias atuais, os períodos importantes que nós, seja no Oriente, seja no Ocidente, seja no meio cristão, seja no meio não cristão, nós passamos e estamos passando. E ele também nos mostra a herança cultural e espiritual de que nós somos herdeiros. Esse ponto é importante de nós mencionarmos. O que nós temos hoje, raiz do catolicismo, que deu protestantismo, seja com Lutero, com Calvino, seja com quem for, depois vindo o espiritismo, que tem a sua matriz também cristã, não oriunda do catolicismo, nem oriunda do protestantismo, mas também tem a sua matriz cristã. Mais recentemente, no início do século passado, na cidade de Niterói, a religião da Umbanda e as religiões de matrizes africanas. A Quimbanda, o Candomblé, aquelas todas que também têm em Jesus um respeito e um culto. Então nós percebemos que hoje nós somos herdeiros do que nós estamos vendo aqui. Hoje nós herdamos nós que eu digo, nós os cristãos. Mesmo o espiritismo não tendo a participação tão grande como o catolicismo, independentemente, nós também herdamos um pouco dessas modificações pagãs no imaginário que foi embutido nos últimos 2000 anos para aqueles que dizem seguir o Cordeiro, o crucificado, o Salvador. Cada religião vai dando o seu codinome a Jesus. Não dizemos que toda a Bíblia, em especial o Novo Testamento, esteja modificado. Nós vemos a essência ali, a essência de justiça, a essência de amor. E nós sabemos também que naquela época, o evangelho escrito, por exemplo, em aramaico. O aramaico é uma língua muito pobre. Aí nós vemos que foi sendo ramificado até chegar num grego, por exemplo, até chegar no latim.
Tem palavras que tem no grego que não tem no aramaico, ou vice-versa. Nós vemos pela própria codificação espírita. Às vezes o Paulo está editando, fala assim, André, mas você leu uma frase aqui do Evangelho ou do Livro dos Espíritos e está diferente, são os tradutores. Às vezes um tradutor diferente, na mesma pergunta, na mesma resposta, consegue colocar ou tirar palavras de um para com o outro. Então nós sabemos que esta modificação linguística sempre perde um pouco. Então, nos últimos 2000 anos, nós tivemos várias traduções. E nós tivemos também aquela ideia assim, olha, o Paulo me contou isso, que ouviu do João, que ouviu do Tiago, que ouviu de Pedro. Até eu ouvi isso, já passou na boca de 10 pessoas naquela época. É igual o telefone sem fio. Eu estou numa roda de 10 pessoas, eu conto para a pessoa da minha esquerda. Até chegar na minha direita, já foi retirado palavras e já foi enxertado palavras. E aí aqui nós percebemos claramente o interesse da religião, o interesse dos nobres, aquela ideia, por exemplo, de tirar até esse período do século IV, do século V, a igreja aceitava, por exemplo, a reencarnação, que é o que Jesus pregava. E Jesus pregava a ressurreição espiritual, a modificação daquele espírito, não a volta, como acreditava a ressurreição judaica. Qual que é a forma da ressurreição judaica? Eu morri e vou ressurgir naquele mesmo corpo. Não, isso a ciência já provou que é diferente. A ressurreição que o Cristo apregoava é aquele surgimento da renovação vinda do próprio Espírito. E a reencarnação é a lei áurea que nós temos para o progresso infinito. Voltar em sucessivos corpos diferentes para o mesmo Espírito em sucessivos corpos diferentes para o seu progresso. Aí tiraram a ideia da reencarnação, porque você já pensou, uma pessoa que hoje está no poder, ele ouvir dizer que na outra existência pode vir como um escravo, como um vassalo, como um qualquer, foi retirado por essas manobras políticas. Por essas manobras políticas. Aí hoje não acredita mais no meio cristão, nessas alas, na reencarnação. Acredita no quê? Na ressurreição, que a própria ciência já desmentiu. E encerra Emmanuel dizendo, é assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas do culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. Olha que interessante, nós percebemos aqui o que Emmanuel nos coloca, que infelizmente foram enxertado coisas, modificado coisas, retirado coisas e virou uma religião pagã. Isso não estamos dizendo que de tudo é perdido. Nós não estamos aqui dizendo que de nada vale a pessoa ir numa igreja católica, por exemplo, não. Nós estamos apenas mostrando que naquela altura foi retirado muitas coisas e enxertado muitas coisas que não correspondiam com o cristianismo primitivo. Resumindo, hoje do cristianismo primitivo não restou nada na Terra. Hoje, daquela essência dos 3 primeiros séculos, em que eles reuniam na simplicidade, eles reuniam nas catacumbas, eles reuniam nos montes, hoje já não sobrou nada. Hoje a herança que nós temos cristã é a partir do século IV, do século V, com a fundação do catolicismo, que tem a sua validade também, mas não podemos dizer que é uma matriz 100% fiel ao que Pedro, João, Tiago, Estevão, Tito, aqueles primeiros homens, Barnabé, Maria de Magdala, Joana de Cusa, aqueles grandes personagens tiveram nos tempos áureos do cristianismo apostólico aqui na Terra. Hoje nós temos uma herança. Hoje restou um pouco daquilo. E aí é o convite do Espiritismo a rememorarmos o cristianismo prometido, tendo como parâmetro o cristianismo primitivo. Mas eu acho que esse parâmetro nós, os espíritas, às vezes não conseguimos levar adiante. Manter a simplicidade, manter o amor, tratar todos com respeito mútuo, por exemplo.
É difícil ser o que Jesus pede, mas é o convite. Vamos começar. E vamos pegar na charrua, vamos pegar no arado e vamos ao trabalho com Jesus, por Jesus e tendo a meta para Jesus. Ao encerrarmos o programa de hoje, o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um convite muito especial a quem ainda não é inscrito no canal da TV A Caminho da Luz no YouTube. Inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. Habilite o sininho, que são as notificações. E você também vai ver que ao lado do inscreva-se, ou do inscrever, você vai encontrar Seja Membro. E ali você pode contribuir mensalmente, e de um mês para outro você pode mudar de plano, ou você pode cancelar sem qualquer taxa. É uma plataforma do próprio Google. Eu peço muito que vocês ajudem. Estão ajudando diretamente ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então a sua ajuda, ela é fundamental para continuarmos com as atividades que temos aqui em Itapira. E hoje nós elegemos o livro Passos de Luz, volume 1, para pedirmos, quem quiser conhecer a loja virtual da TV A Caminho da Luz e contribuir também com o CEPAC, além do Seja Membro, você pode entrar na loja. É um livro de bolso, para abrirmos ao acaso, com mensagens reflexivas para o nosso dia a dia. loja-acaminhodaluz.com.br. Ao encerrarmos o vídeo de hoje, rogamos a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, rogamos aos bons espíritos que nos abençoe, que nos ampare, que nos ilumine e que a nossa semana possa ser de muita paz, de muito amor. E espero todos no próximo vídeo, no próximo programa.